O Brasil é um campeão mundial da utilização da internet via computadores. Realmente o país cresce a todo momento nessa utilização, apesar de toda essa recessão da economia, o movimento realmente é cada vez maior. Mas atenção, tem o lado negativo também. Cuidado com informações falsas. A Glória se surpreendeu ao saber que pode estar compartilhando posts feitos por robôs ou até tendo discussões com eles. Eu estou chocada até. Eu acho que não só eu, 80% da população, acho que não existe isso. A Glória é mais um exemplo comum no Brasil. Ela posta e compartilha sem checar a fonte e pode ser fisgada por perfis de robôs. Porque esse negócio de compartilhar, você tem que saber a origem, né, a fonte. Geralmente eu tento checar também se é uma página que eu confio, se eu conheço as pessoas. Os robôs virtuais, também chamados de bots, foram criados para facilitar a vida do cidadão e gerar economia para empresas. São usados como assistentes virtuais e no atendimento ao cliente. Mas no fim da década de 1990, os bots começaram a desenvolver uma reputação negativa, com o envio de spams por e-mail, roubo de dados pessoais e até fraudes de cartão de crédito. Eles também espalham mentiras e ganharam escala global em 2014. Agiram nas eleições americanas em 2016, quando Donald Trump foi eleito. Na ocasião, foram usados mais de 50 mil robôs virtuais que teriam sido controlados por russos. Preocupados com a influência de robôs nas eleições de outubro, um grupo de ativistas lançou um caçador de robôs, o Pegabot. A ferramenta estuda os perfis para evitar que programas de computador interfiram em debates online com propósitos políticos. O Pegabot não garante que o perfil seja robô ou uma pessoa, mas o programa oferece uma porcentagem de 0 a 100 que coloca em dúvida a postagem de acordo com algumas características. A partir de 80%, melhor se preocupar. Imagina um debate eleitoral e 30, 40 mil pessoas começam a falar a mesma coisa na rede. Todo mundo vai prestar atenção e pode ser que isso altere o caminho da discussão. Por enquanto, o Pegabot só funciona para mensagens postadas no Twitter, que tem 16 milhões e meio de perfis falsos. Eu estou embasbacada, eu não imaginava e agora eu vou começar a checar minhas informações, todas. Aí, é preciso realmente ficar atento. Destaques do momento. Mega Sena acumula e quarta-feira o prêmio pode chegar a 56 milhões. Construção civil, que é um termômetro também da economia, cai ao nível de 2009. Isso afeta duramente o mercado de trabalho. Inadimplência no Brasil. Quase 64 milhões de brasileiros estão na situação de inadimplência. A Justiça bloqueia 3 milhões e 100 mil reais do prefeito Crivella do Rio de Janeiro. Futebol. O Campeonato Brasileiro volta agora no meio de semana com o fim da Copa da Rússia. Guilherme Alves, o marilense Guilherme, portanto, voltando ao comando técnico de um clube brasileiro. Foi apresentado nesta segunda-feira como novo técnico do Paysandu. Ainda, inflação sobe nos supermercados. Mais de 3 milhões e 300 mil contribuintes brasileiros recebendo a restituição do imposto de renda. Ainda, jovem de 20 anos se suicida em Garça. A moça acabou se enforcando. É aquilo que a gente tem alertado aqui também. Cuidado com a depressão, porque a gente tem debatido aqui. Ela pode levar à última consequência, que é exatamente o suicídio. Toda a família tem que se envolver no tratamento contra a depressão. Violência, criminalidade, o tráfico, o consumo de drogas cada vez maiores, a população muito preocupada com a questão da segurança pública. O governo federal, na parceria com governos estaduais e prefeituras, o governo federal tenta reagir. Eduardo gasta por ano mais de 20 mil reais com seguros para o carro, para a casa, para a própria vida. Fora o condomínio, que embute a segurança do prédio. E a escola do Leonardo, que acabou de aumentar R$ 200 na mensalidade para subir os muros e contratar mais vigias. Tudo isso acaba
impactando no orçamento e de coisas que a gente poderia estar fazendo até para ele no futuro, salvando um dinheiro mais para ele ou pensando em viagens. E apesar de investir tanto em segurança privada, Eduardo e a família ainda se sentem inseguros. Até mesmo para a gente sair para trabalhar, a gente não sabe o que vai acontecer, tantos episódios aí que a gente ouve de pessoas que vão e não voltem. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a pedido da Confederação Nacional da Indústria, fez um levantamento de todos os gastos diretos e indiretos provocados pela violência. Claro que alguns são incalculáveis, como a morte de um parente ou de uma pessoa próxima. Em 2017, a falta de segurança custou 365 bilhões de reais para o país, o equivalente a 5,5% do PIB, ou R$ 1.800 de cada brasileiro. Foi estimado por meio de algumas estratégias, né? Custos mais diretos, como por exemplo os gastos. O restante disso são gastos indiretos com a questão da violência. Por exemplo, se você pensa numa mulher em situação de violência doméstica, por exemplo, qual não é o impacto disso na sua produtividade? O estudo também demonstra que o problema da violência no Brasil não é falta de dinheiro, e sim a falta do uso correto dos recursos já destinados à segurança pública. Não existe governança no sistema de segurança pública. Existe um conjunto de instituições e atores trabalhando bastante, muitas vezes em sentidos contraditórios, né? Então, a inexistência de uma articulação, de uma coordenação dessa miríade de atores contribui para que a gente tenha um gasto alto e um resultado pífio. Todo mundo quer segurança. A situação é cada vez mais preocupante. Hoje não tem metrópole, não tem pequeno município, não tem distrito, não tem zona rural. A violência está imperando por todos os cantos do país. O governo acaba de criar o Sistema Único de Segurança Pública. Você ouviu aí na matéria, não é só o dinheiro, tem que existir a administração do recurso. Ouvimos sobre esse tema o Procurador de Justiça do Estado de São Paulo na área criminal, Nadir de Campos Júnior. Ele falou. José Henrique, aos telespectadores da TV Marília, é um prazer mais uma vez estar aqui para comentar as coisas relacionadas ao dia a dia do brasileiro, especialmente a violência contra os cidadãos brasileiros. Bem, esse momento tão preocupante para todos nós, como o senhor avalia? Nós avaliamos que não é razoável um dado estatístico apontando para 62.700 mortes no ano de 2016 e esse novo sistema de boletins, de uma certa maneira, unifica toda a unidade federativa brasileira no sentido de saber que um determinado autor de um delito de uma determinada cidade, de um determinado estado, ele possa ser identificado em qualquer outra das 25 unidades federativas em relação àquele que ele praticou o delito. Bem, agora se anuncia mais uma novidade, Sistema Nacional de Boletins. A sua expectativa como um procurador na área criminal? Nós temos a chamada FA, que é a folha de antecedentes, que identifica, na verdade, passagens policiais de um autor de delito, mas não servem por si só para, de uma certa maneira, comprovar a habitualidade criminosa na maior parte dos delitos, crimes relacionados ao narcotráfico, que é responsável por 62,8% da população carcerária no Brasil. Isso significa um novo programa do governo federal, em razão da qual todas as polícias estaduais seriam cooptadas a centralizar essas informações para que nós, operadores de direito, tivéssemos mais condições de identificar essa habitualidade, aonde ele praticou o crime, qual o seu local de atuação para a maior repressão da conduta delituosa. Aliás, vamos voltar a Brasília. O próprio ministro falou sobre esse tema. Vem aí o Sistema Nacional de Boletins. O ministro Raul Jungmann anunciou que o governo vai lançar na semana que vem um Sistema Nacional de Boletins de Ocorrência, a partir da integração progressiva das bases de dados dos estados. Queremos ter a capacidade de qualquer lugar do país saber em tempo real quando se deu uma determinada ocorrência.
e nós vamos caminhar cada vez mais nesse sentido. Agora, com o SUSP, permita voltar ao SUSP, passou a ser lei. Ou seja, os estados têm que enviar dados, sob pena, inclusive, tá certo, de omissão em termos administrativos, de ser punido aquele que não enviar os dados. Jungmann destacou as principais ações do Ministério da Segurança Pública após 4 meses de criação da pasta, como o resultado de ações articuladas e integradas entre as polícias. Nós tivemos 13 mil pessoas presas em flagrantes, 756 pessoas com prisão cautelar, 550 armas curtas, 284 armas longas, 54 mil munições apreendidas, 2.000, quase 3.000 veículos apreendidos, 264 toneladas de maconha. O ministro Raul Jungmann também falou da importância da criação do Sistema Único de Segurança Pública e da determinação do governo de transferir dinheiro das loterias federais para ações do setor, que pode chegar a 4 bilhões e 300 mil reais em 2022. Ele também destacou o lançamento de concurso público com novas vagas para as polícias federal e rodoviária federal. Nadir, é essa a sua expectativa? Sim, o ministro Raul Jungmann projeta uma integração entre todas as polícias que dependem efetivamente de leis dos estados, são 26 unidades federativas, mais o Distrito Federal, todas elas capitaneadas, vamos dizer assim, pelo governo federal no sentido de uniformizar os boletins de ocorrência. Veja, estou chegando do Rio de Janeiro, Zé Henrique, e lá eu vi vários cariocas burlando o chamado VLT. A pessoa é autuada, o valor da multa é R$170, mas a pessoa pode vir aqui no estado de São Paulo e entrar no VLT e continuar com aquela ideia de omitir o pagamento de um tributo para a prestação do serviço. É importante que dê resultado na prática. Você ouviu na matéria anterior, é preciso administrar os recursos também no Sistema Único de Segurança Pública. Vai dar resultado a médio e longo prazos? O tempo será o senhor da razão. E já que estamos falando em segurança, cuidado, hein? Não passe dados pessoais. Cuidado com golpistas se utilizando de toda a tecnologia. Aos 29 anos, as poucas filas de banco que Bruno pegou foram para abrir e fechar contas. Hoje, até o computador ficou de lado para resolver a vida financeira. Eu costumo realizar a maior parte das minhas transações via aplicativo. Então, acho que é prático, é rápido, está sempre na mão. Estimular o cliente a fazer transações eletrônicas é de grande interesse dos bancos, pois diminui a procura pelas agências de rua, que têm custos como aluguel, folha de pagamento e segurança terceirizada. Os aplicativos de celulares são considerados mais baratos e mais seguros. Ainda assim, há riscos e o principal deles é o de roubo de informações. Normalmente as pessoas recebem um e-mail, um SMS com algum link, supostamente de uma instituição, avisando que deveria ser atualizados os dados cadastrais ou alterada uma senha. E o consumidor às vezes cai nessa pegadinha. O último levantamento da Federação dos Bancos sobre tecnologia bancária mostrou que as transações financeiras através de celulares cresceram 70% em um ano, puxadas pelas contratações de crédito, pelo pagamento de contas e pela transferência de valores. Os bancos são sempre responsáveis pela segurança do sistema, mas quando o roubo de dados acontece no equipamento do cliente, a responsabilidade também passa a ser dele. Se o banco tiver que entrar em contato com você, ele vai te entrar em contato de um outro modelo, porque ele sabe desses riscos e desse modelo que os cybercriminosos vêm atuando. Aí, é preciso realmente ficar atento, todo o cuidado, toda a atenção. Destaques finais. Recomeça o período de aulas da rede municipal de ensino e a população está cobrando do prefeito Daniel
os uniformes de inverno. Não houve a entrega. FIES, financiamento estudantil, abre inscrições para 155 mil vagas no segundo semestre. Taxa dos bombeiros. Câmara realiza sessão extraordinária nesta quarta-feira para voltar a debater o assunto. Ainda Entrevias e também a Artesp, que é do governo do estado, vão recorrer contra a decisão da Justiça Federal de proibir cobrança de pedágio em Marília da SP 333. E o destaque final, governo baixa decreto liberando a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas da Previdência. O dinheiro estará liberado a partir do final do mês de agosto. 21 bi no total. Importante para a economia. Obrigado e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.